E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai corrigir a prova de bombeiro que foi feita pela Banca Fundação Getúlio Vargas aí do concurso do Bombeiro do Maranhão. Vamos ver que são questões simples e fáceis de resolver. Então vamos aí para a primeira questão, a questão 56 da prova tipo 1. Os aceleradores de partículas são equipamentos que fornecem energia a feixe de partículas subatômicas eletricamente carregadas. Todos os aceleradores de partículas possibilitam a concentração de alta energia em pequeno volume e em posições arbitradas e controladas de forma precisa. Exemplos comuns de aceleradores de partículas existem nas televisões e geradores de raio-x, na produção de isótopos radioativos, na radioterapia do câncer, na radiografia de alta potência para uso industrial e na polimerização de plásticos. Tá, ele deu todo um get aqui, só que na verdade ele quer saber o seguinte: dentre as partículas subatômicas, tá? Aquela que apresenta carga negativa denominada, poxa, nós temos prótons, nós temos elétrons e nós temos nêutrons. Tá? Os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas, tá bom? E então, logo o gabarito é letra C de casa, tá? O elétron é justamente a partícula subatômica que tem carga negativa. Questão muito simples, muito fácil. 57. Com o objetivo de analisar a fusão e a ebulição de alguns materiais inertes entre si, foi criada a tabela a seguir. Aqui ele deu uma tabela, deu o material e deu o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada um dos materiais. O experimento consistia em colocar em um recipiente uma barra de 20 gramas de ouro, 100 gramas de cloreto de sódio, 50 gramas de grafite, uma barra de 200 gramas de alumínio e um bloco de 30 gramas de prata, e elevar a temperatura de 1000 graus Celsius. Com base na tabela, encontraremos no recipiente. Então, a gente vai levar em consideração a esse 1000 graus Celsius aqui, tá bom? Então, a gente sabe que o ponto de ebulição é justamente a temperatura necessária para que uma substância passe do estado líquido para o estado gasoso. Então, acima disso daqui, nós temos o estado gasoso. Aqui, nesse intervalo aqui, tá? Nós temos o estado líquido. E para cá, nós temos o estado sólido. Tá? É como se tiver feito uma escalazinha aqui. Aqui embaixo nós temos o ponto de fusão e aqui em cima nós temos o ponto de ebulição. Tá? Aqui é gasoso, aqui é líquido e aqui é sólido. GLS, nunca esqueça disso. Então vamos lá, 1000 está onde? Está à esquerda ou está à direita do 1063? Obviamente que está à esquerda. Se o 1000 está aqui, logo o ouro aqui está no estado sólido, certo? Nesse aqui, o 1000 está nesse espaço aqui, ó, nesse intervalo aqui, o 1000 está aqui. Logo, o cloreto de sódio está no estado líquido. O ouro aqui está no estado sólido, né? Grafite. Grafite, se tu observares, o 1000 está para cá, ó, que está abaixo de 3.527. Logo, grafite, então, está no estado sólido. Alumínio. Ó, o 660 está aqui, então o 1000 está nesse intervalo aqui. Nesse intervalo aqui é o quê? Líquido. Logo, o alumínio vai estar no estado líquido. Prata. O 1000 está onde? O 1000 está neste intervalo aqui, certo? Então, logo a prata vai estar no estado líquido. Logo, o que a gente pode observar, com base na tabela, encontraremos no recipiente cloreto de sódio e alumínio sólido. Tá? Cloreto de sódio é líquido e alumínio também é líquido, então tá errada essa alternativa. Letra B, prata líquida e alumínio sólido. Prata líquida, ok.
e alumínio sólido. É errado porque alumínio aqui é líquido. Grafite e prata sólido. Grafite, ok, sólido, mas prata vai estar o quê? Líquido, né? Então tá errado. Ouro e grafite sólido. Perfeito. Ouro sólido e grafite também sólido. Então, letra D. Se você tiver dificuldade em montar essa tabelinha aqui, você pode fazer as escalas, tá? Por exemplo, aqui, o ponto de fusão é 1063 e o ponto de ebulição é 2966, tá bom? É só você ficar brincando aqui com os gráficos. Faz para cada um que você consegue atingir. Aqui eu deixei mesmo na horizontal de propósito mesmo, tá bom? A letra E, só para desencargo de consciência. Ouro sólido, perfeito. E cloreto de sódio gasoso. Não, cloreto de sódio é líquido, certo? Então a letra D é o gabarito. 58. Leia o fragmento a seguir. A obtenção do sal. Ao longo de toda a história do homem, coletou ou produziu sal. Os três principais métodos de produzi-lo é evaporação, fervura da água salgada e mineração de salgema. Foram utilizados na antiguidade e continuam em uso atualmente. A evaporação da água do mar pelo sol era e continua sendo o método mais comum de produção em regiões litorâneas tropicais. Em laboratório, o processo de obtenção do sal a partir de água salgada é denominado destilação. Tá? Destilação geralmente é para mistura homogênea, tá bom? Nós temos aí dois tipos de destilação. Nós temos a destilação fracionada e nós temos a destilação simples. Na destilação fracionada, eu tenho aqui a mistura de dois líquidos. Já na destilação simples, eu tenho um sólido e eu tenho um líquido. É só lembrar que esse S aqui é de sólido, tá bom? Então, método utilizado para separar o quê? Obviamente que é duas substâncias, porque eu tenho cloreto de sódio, que é uma substância, e eu tenho a água, que é outra substância, tá? Então, cloreto de sódio, NaCl, e nós temos a água. Então, são duas substâncias aí que eu quero realmente separar, tá bom? Então, o gabarito já vem aí na letra A. Duas moléculas? Não, porque tem o cloreto de sódio, ele não é molécula, ele é um íon fórmula. Duas misturas? Não, a mistura já é cloreto de sódio e água. Então não é duas misturas, é duas substâncias. Dois átomos? Muito menos esse. Dois íons? Muito menos esse. Então são duas substâncias, gabarito letra A. Questão 59. Uma das características das soluções é a sua maior ou menor capacidade de condução de corrente elétrica. A água pura, por exemplo, é má condutora de eletricidade. Esta capacidade pode ser medida quando mergulhamos dois eletrodos no líquido solução, ligando-os aos polos de uma bateria e observando a passagem da corrente elétrica. Pode-se assim estudar o comportamento de soluções alcalinas, ácidos fortes e fracos, sais, solventes orgânicos e água desionizada. Assinar a alternativa que indica a substância que, quando dissolvida em água, não permitirá a condução de corrente elétrica. As soluções que permitem a condução de corrente elétrica são chamadas de soluções eletrolíticas, tá? Geralmente, quando, por exemplo, eu coloco um ácido, ele se dissocia em água, produzindo aí os íons, né? H+, geralmente produzindo os íons H+. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele se dissocia, né? Produzindo H+, e SO4 2-. Então, aqui, quando há essa dissociação, permite que formem os íons. É justamente aí que os elétrons caminham. No cloreto de sódio, mesma coisa. A dissociação vai ficar Na+, Cl-, né? Então, também é um eletrólito. Ácido clorídrico também, ele forma íons. Hidróxido de sódio também forma íons, Na+, ou H-. Então, a única que não vai formar íons, porque a substância não vai ser quebrada, é o
sacarose, C12H22O11. Se eu botar isso aqui meio aquoso, vai ficar a mesma molécula aqui do outro lado. Mesmo em contato com a água, vai ficar a molécula intacta. Então, portanto, não vai formar íons aqui. Então, portanto, não vai ter os elétrons aqui não vão poder se movimentarem nesta solução aqui. Tá bom? Por isso que quando você toma café, a molécula de açúcar ela fica intacta. Você toma um açúcar ali praticamente puro. Tá bom? E já nessas outras aqui, todas elas aqui têm a formação de íons, tá? No cloreto de sódio, né, a dissociação. Já nos ácidos aqui, tanto no HCl quanto no ácido sulfúrico, a formação de íons pela ionização. Beleza? Muito tranquilo essa questão também. Questão de número 60. Butano é o gás armazenado em botijões ou encanamentos usado no cozimento dos alimentos. O gás butano derivado do petróleo é uma substância inodora e incolor. Devido a essas características, outros elementos costumam ser acrescentados ao butano, para que em caso de vazamento possa sentir o cheiro e evitar possíveis acidentes. Geralmente no butano eles colocam uma outra substância que é justamente para você sentir o cheiro, aquele cheiro de peido ali do gás. É justamente para isso, para você perceber que há um vazamento. Porque se for colocado metano puro, o butano puro, na verdade, você não vai conseguir identificar se está tendo vazamento ou não. A combustão completa desse gás produz gás carbônico e água, segundo a equação não balanceada. O balanceamento correto dessa equação permite concluir que para cada molécula de butano queimada há a produção de... Primeiro, que ele só quer que você balanceie a equação. Então, C4H10 mais O2 produzindo CO2 mais água. Se tem 4 carbonos aqui, eu posso botar 4 aqui para equilibrar a quantidade de carbonos. Tem quantos hidrogênios? Tem 10, então vou colocar 5 aqui. Só que agora teve um problema, né? Porque aqui tem 5 oxigênio com mais 8, dá 13, né? 13 oxigênio, então eu boto aqui 13 sobre 2. Pronto, eu balancei minha equação. Então, para uma, né, que tem uma molécula de C4H10, produz 4 de CO2. Então, a resposta também aqui, 4 moléculas de CO2. Para cada molécula de C4H10, produz 4 de CO2, portanto, o gabarito aí é a letra B de bola. Então, questões bem interessantes, bem tranquilas de ser respondidas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e até a próxima, galera. Falou!